Fala pessoal, tudo bem com todas e todos? Esse é um vídeo muito especial, é o último vídeo da nossa série resenha aí da comunicação não violenta e a gente vai falar do último capítulo, que pra mim é aí talvez o capítulo mais bonito do livro. O Marshall fala aí de um olhar que ajuda a gente a enxergar as coisas que estão caminhando bem na nossa vida. E é um olhar fundamental da gente ter também no nosso dia a dia, né? Então bora lá? Solta o vídeo. Bom, capítulo 13. O título é Expressando Apreciação na Comunicação Não Violenta. O primeiro subtítulo se chama A Intenção por Trás da Apreciação. Quando a gente vai apreciar um gesto de alguém, a gente tem o costume de fazer isso através de julgamento. A gente já viu isso, né, nas outras resenhas aí, que o julgamento, que a avaliação, o rótulo, que avaliar comportamentos é a maneira que a gente aprendeu para lidar com as nossas necessidades. E isso inclui nossas necessidades atendidas também. Você fez um trabalho muito bom aqui. Um outro exemplo que está no começo aqui. Você é uma pessoa muito sensível. Percebe que isso também é um rótulo, né? Apesar de ser um elogio, é um rótulo. Muito gentil da sua parte me oferecer carona semana passada. Isso a gente pode brincar que é uma apreciação alienante da vida, né? É uma maneira de apreciar o gesto de alguém e é também alienada. Porque a pessoa que fez aquele gesto, que cuidou de uma necessidade nossa, ela não vai ter consciência, ela não vai saber qual necessidade nossa ela realmente cuidou naquele momento e talvez nem a gente mesmo. Essa coisa da gente perder o contato com o nosso mundo interior, isso também é um colateral. Então eu tô ali sentindo uma gratidão por você, mas eu nem tenho clareza do porquê exatamente. E um outro ponto é que quando eu expresso a minha apreciação dessa forma, eu me coloco numa posição de alguém que pode julgar outra pessoa. Ou seja, eu me coloco acima numa hierarquia. Se eu afirmar você foi muito gentil, é que eu estou criando um lugar ali de gentileza e não gentileza, onde eu posso avaliar o que é o que. Percebe? Esse é um lugar rígido e não muito interessante para a gente desenvolver relações saudáveis de verdade mesmo. Nessa parte do capítulo, o Marshall também fala sobre como esse tipo de elogio é usado para motivar as pessoas, né? No sentido pragmático mesmo, no sentido de você ser uma pessoa influente, né? Para não dizer manipuladora ou coisa do tipo. E o que ele percebe, ele fez aqui revisão de pesquisa e tudo, e eu percebo isso também no meu dia a dia, é que isso funciona no curto prazo, né? Traz uma certa motivação ali para a pessoa, mas depois de um tempo ela vai perceber que ela está sendo manipulada, né? E que aquilo não está vindo de um lugar de coração mesmo, mas de um lugar de controlá-la. E logo essa motivação cessa e às vezes o desânimo que vem depois é muito pior. A gente perde a confiança na outra pessoa também. Então por isso que eu falo, sempre falo, né, com a CNV, e isso foi o assunto do último vídeo, que além da técnica a gente precisa cuidar da nossa intenção, né? Esse elogio tá vindo de um lugar de coração mesmo? Ou tá vindo de um lugar do Lucas controlador e influente? Ele também fala da falta de clareza quando a gente usa esse reforço positivo manipulador, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá sendo reforçada ali e ela nem sabe o que ela fez, nem sabe como sustentar aquele papel que você tá dando para ela. E aí, o próximo subtítulo, o Marshall chama de os 3 componentes da apreciação, que são basicamente os componentes da CNV. Então, ele fala pra gente descrever as ações que contribuíram com o nosso bem-estar, isso é social observação, as necessidades nossas que foram atendidas com aquelas ações e os sentimentos que provavelmente serão agradáveis, né, que estão associados àquelas necessidades. Ele nos diz que isso tudo pode ser expresso com um sorriso, com um abraço, enfim. Não precisa ser exatamente nessa ordem e tudo. Mais uma vez, sutilmente, ele coloca aqui pra gente: intenção. Não é sobre usar um passo a passo. É sobre, de coração, querer se conectar com outra pessoa e expressar a verdadeira gratidão que a gente tem pelo gesto dela. Então, para ilustrar, assim, quando você me deu carona semana passada,
eu fiquei aliviado, tranquilo, feliz, relaxado, porque isso cuidou das minhas necessidades de praticidade, de conforto. Enfim, pegando o mesmo exemplo aqui, ficou meio rígido, mas é por aí. E aí, nesse momento, você vai saber qual exatamente foi o gesto que cuida de mim, ou que cuidou naquele momento, o que esse gesto exatamente estimulou em mim. E aí você vai poder sentir a alegria, que é aquela que a gente sente quando está cuidando da vida, quando está agindo, né, no sentido de celebrar mesmo o bem-estar das pessoas, que é uma coisa muito gostosa. Então eu te dou a oportunidade de viver isso também. E aí ele fala de uma outra coisa, que é o receber apreciação, né? Quando a gente recebe isso, é difícil para muitos de nós, porque é normal vir no sentido de rótulo, né? Então, você é gentil, você é sensível. Eu tinha muito esse quando eu era pequeno, de você é uma criança educada. O Lucas é um menino educado. E aí a gente pode ficar nervoso por ter que sustentar aquele rótulo. Isso aconteceu durante toda a minha infância, assim. De eu ficar enrijecido, de eu não conseguir me mostrar, de eu ficar muito contido, porque eu tinha que manter o rótulo de menino educado. Pode ser um peso, e tem também toda essa coisa de uma valorização, de uma humildade que, assim, a gente não entende por que direito, mas tem medo de ser grande. E aí ele nos encoraja, ele fala que a CNV nos encoraja a receber essa apreciação com a mesma qualidade empática que a gente procura ao escutar as pessoas mesmo, né? Tentar escutar os sentimentos e as necessidades delas por trás ali e tentar perceber o que a gente fez mesmo para cuidar dela. Então, se chega um elogio para mim, no sentido de rótulo, de avaliação, eu posso tentar buscar, assim, você está se sentindo assim, que você estava precisando de tal coisa e agora isso está suprido em você, alguma coisa nesse sentido. Né? Dá pra gente buscar isso, fazer paráfrase, enfim, escutar de corpo o que tá vindo aquele elogio e se permitir recebê-lo e ficar feliz com aquilo. A gente pode, né? Ele cita uma frase aqui de uma primeira-ministra de Israel que fala assim: não seja tão humilde, você não é tão grande. E um texto aqui também que fala que o nosso medo não é de ser inadequado, o nosso medo é de ser grande demais e ofuscar as outras pessoas, sabe? Mas o que acontece, na verdade, é que quando a gente se permite brilhar, a gente também dá um convite para quem está do nosso lado externar a própria luz. Então, na verdade, a nossa luz não intimida, ela motiva, sabe? Ela inspira. Então, a gente pode se permitir receber essa apreciação e saber que a gente contribui com a vida uns dos outros. A parte seguinte é sobre uma ânsia por apreciação que todos nós temos. É uma necessidade do ser humano mesmo ser valorizado nas nossas atitudes, nos nossos gestos, enfim, nos nossos esforços, e que é importante que isso venha. E é difícil que isso venha sem ser no lugar de manipulação, né? Então a gente está o tempo todo no sentido de controle e muita cobrança uns dos outros, muita cobrança. E a gente fica o tempo todo vendo o que está errado com as pessoas. E é difícil enxergar aquilo que vai bem e apreciar aquilo e expressar essa apreciação. Então esse capítulo é sobre expressar apreciação, mas ele nos alerta que antes de expressar a gente precisa enxergá-la. E às vezes a gente está viciado em não ver mesmo o que está indo bem, né? Isso é muito belo, isso também é CNV. Ver o que está indo bem, né? Gratidão é uma palavra da moda aí, né? Assim, às vezes a gente vê até algumas brincadeiras nesse sentido, mas tem o seu valor. E tem também, a gente pode fazer vídeo disso, explicações neurocientíficas de como o olhar que a gente tem para a vida pode contribuir para a nossa saúde mental mesmo. E por fim, a parte mais bela que eu acho que me emociona muito, que é superar a nossa relutância para expressar apreciação. Ele conta uma história do tio dele aqui que eu não vou contar, gostaria que você lesse, e que você lesse o epílogo também, que é belíssimo, mas resumindo, ele tinha uma resistência em expressar apreciação para o tio dele, né? Falar quanto ele amava o tio dele, assim. E ele fala que é difícil às vezes a gente conseguir ter esse impulso de falar que ama alguém. Ele mostra o tanto de justificativa que ele tentava criar na cabeça, né? Tipo assim, ele já sabe que eu gosto dele. Eu me identifiquei com todas, assim. A pessoa já sabe, não precisa ficar falando. A pessoa vai ficar com vergonha se eu falar. Mas a gente quer ouvir, sabe? Então, assim, se você ama alguém, expresse esse amor, expresse essa apreciação, expresse o porquê, né? Abrace, cuide. Por mais que você tenha vergonha,
Por mais que a outra pessoa fique com vergonha, por mais que, sei lá, apareça um climão, ou que você pense que ela já sabe, sei lá, se expressa de outras maneiras, cozinhando, fale também, sabe? A gente gosta de ouvir e quando a gente se permite ouvir, é muito gostoso. Gente, é isso esse capítulo. É assim, acabar o livro com ele. Eu fico emocionado de lembrar da leitura, sabe? De lembrar da história contigo dele, de lembrar do epílogo também que você tem que ler. É um convite muito bonito e é um presente do Marshall pra gente. Eu queria poder expressar essa apreciação pra ele. Só recapitulando essa beleza, assim, quando a gente for falar da nossa gratidão, que a gente consiga falar o porquê para dar ao outro a oportunidade de receber aquilo, que a gente também esteja aberto a receber com empatia, que a gente consiga ver no dia a dia as pequenas coisas que vão bem na nossa vida, que funcionam, e a todo momento a gente tem inúmeras necessidades que estão sendo atendidas, que a gente possa ter esse olhar para a natureza, para o dia a dia, para as pessoas que estão com a gente e que a gente fale do nosso amor. É isso, sabe? É isso que a gente está precisando. E num mundo tão violento, tão agressivo, numa política agressiva, no caso do Brasil, uma política institucional que romantiza a violência, num mundo que parece cada vez mais desumano, a gente conseguir fazer essas coisas é um gesto de resistência. Então resistamos. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por chegar até aqui e um grande abraço.